Às vezes a gente fala tio, né? Mas na verdade ele era primo, porque ele era sobrinho do pai da Radassa. Então, na verdade ele era primo da Radassa, que é Esther. Então olha só, ele vai então dar uma educação excelente para ela e já enxerga que existe um plano ali quando ela é convidada, quando ela é levada então para ser uma candidata à rainha. No tópico 3 nós temos a Esther escolhida para o lugar de Vasti. Chegou então a vez aí de Esther apresentar-se diante do rei. Ela superou todas as moças que até então haviam sido apresentadas, pois achou graça diante do rei. Com certeza era bela, mas foi o Senhor que fez o coração do rei se inclinar para ela. Mardoqueu orientou Esther para que ela não contasse a ninguém que era judia. Então já com quase 2 anos, né, de mulheres entrando lá, entrava à tarde, saía de manhã. Então veja só, havia toda a preparação de um ano. Mas aí, cada mês entrava uma. Olha só. Então já estava com quase 2 anos quando Esther chegou a vez de Esther entrar. O rei já tinha conhecido várias outras mulheres. Mas quando ela é apresentada, então ele se apaixona por ela. Quando ele vê, ele já se apaixona. É claro que houve aqui uma providência de Deus. Tanto ele tocou lá no coração do rei, quanto colocou uma graça especial em Radassa, né, que é agora Esther, como também teve aí a cooperação, a ajuda daquele funcionário do rei que cuidava das mulheres, o Hegai, porque ele deu a Esther exatamente aquilo que agradaria o rei. Então ele já fez ali uma coisa para colocá-la como especial. Ela poderia até não ser escolhida, mas seria no mínimo a segunda mais bem querida ali pelo rei, no mínimo. Então quando Radassa entra, né, que agora com o nome de Esther, ela não disse nem para ninguém que ela era judia, porque seu primo Mordecai, que cuidava dela como filho, né, ela tinha adotado como filho, já que ela tinha perdido a mãe e o pai. Então ele aconselhou que ela não dissesse, ela não disse para ninguém. Então quando ela entra, então o rei é aquele amor à primeira vista, né? O rei bate os olhos nela, já vê que aquela é a esposa querida, a esposa desejada, aquela é a futura rainha. E nós vamos ver que Esther aí não se torna envaidecida, não começa a maltratar as pessoas, a pisar nos outros, não. Ela continua ouvindo os conselhos do seu primo, né, Mardoqueu. Ela parece ali que trata muito bem os funcionários do palácio, e ela sabe cativar o coração do rei. Veja bem que esse rei vai fazer uma proposta para ela de dar até metade do reino para ela. Porque nenhuma mulher jamais fez o que ela vai fazer. Se apresentar diante do rei sem ser chamada. Só podia uma mulher se apresentar diante do rei se ela fosse chamada. Então ele fica mais apaixonado ainda. Então ela tomava atitudes que nenhuma outra mulher tomaria. Ela cativava cada dia mais o coração do rei. Ele era realmente apaixonado por ela. Parte 3, a crise chega para o povo de Deus. Tópico 1, a trama de Amã. Tópico 2, Esther toma conhecimento da trama contra seu povo. Tópico 3, a estratégia sábia de Esther. Vamos ver então, tópico 1, a trama de Amã. Amã era uma espécie de primeiro-ministro de Assuero. Ele era o segundo homem mais importante do reino. Amã era mau e enchia-se de ódio quando Mardoqueu não se inclinava perante ele. Por isso traçou um plano para destruir todos os judeus. Ele persuadiu Assuero a fazer um decreto ordenando a morte dos judeus. O rei aderiu ao plano de Amã. Então foi feito um decreto para que todos os judeus fossem mortos e seus despojos saqueados, como está em Esther 3, de 13 a 15. A crise havia chegado para os judeus, trazendo tristeza e lamento. Mardoqueu vestiu-se de saco e foi para a porta do palácio de Assuero. Esther 4, de 1 a 6. Então chegou aí o tempo da crise. Olha aí. Chegou aí o tempo. Estava tão bom, tudo tranquilo,
todos viveram em paz, o rei de festa em festa, um império muito grande, mas unido, feliz, sem nenhum problema. Mas agora chegou o tempo da crise, não para todos, mas para os judeus. Então ali apareceu o Amã, que foi crescendo dentro dos funcionários do rei, foi crescendo, provavelmente ele vivia ali elogiando o rei, tornando-se cada vez mais próximo do rei, e ali o rei foi exaltando o Amã, colocando ele mais para cima, mais para cima, mais para cima, melhorando a sua posição dentro do reino, até que ele chegou a ser então o segundo, o homem mais importante depois então do rei no Império da Pérsia. Então agora o próprio rei diz que todos deveriam se curvar diante de Amã. Ele era uma autoridade máxima depois do rei. Mas o Mardoqueu não se dobrava, ele era um judeu. E Mardoqueu sempre estava por ali, ele ia ali perto do palácio, ele sempre ia saber notícias da rainha agora, né, a sua prima, que era para ele cuidada por ele como pai. E um dia ele estava ali, ele ouviu uma trama de 2 funcionários do rei que queria matá-lo. E ele então manda um recado para a rainha, para a sua prima, que agora como fosse, que ele tinha criado como filho, dizendo isso. E ela vai e diz para o rei, diz, olha, quem mandou dizer isso aqui foi o Mordecai, ou seja, o Mardoqueu. Ele que descobriu, ele que mandou dizer o que aconteceu. Então o rei foi inquirir sobre isso, fizeram uma investigação, descobriram que era verdade, mandaram então matar esses 2 funcionários, e foi escrito lá nas crônicas do reino, foi escrito lá, um dia aconteceu isso, tal, tal, e o Mardoqueu é quem contou, que livrou o rei da sua morte. Então ficou registrado. E Mardoqueu, sempre por ali, todos quando o Amã passava, se inclinavam perante ele, a reverência, como se ele fosse um deus. Mas o Mardoqueu, que era um judeu íntegro, que não desobedecia a palavra de Deus, antes servia a Deus, né? Como os apóstolos disseram, antes servia a Deus do que aos homens, né? Antes obedecia a Deus do que aos homens. Quem está no controle de tudo é Deus, não são os homens. Então você pode guardar a lei, desde que a lei não faça você desobedecer a Deus. Então a lei é ótima para controlar a sociedade, para colocar tudo funcionando certinho, né? Mas a lei não pode ir contra a palavra de Deus. Aí nós temos que obedecer a palavra de Deus e não a lei, mesmo que custe nossa vida. E que era o que Mardoqueu então fazia. O Amã passava, mas ele não se dobrava. Todos se dobravam, mas ele não. Então ele decidiu ser obediente a Deus, não se curvava diante de homens, só diante de Deus. Então Mardoqueu continuou fazendo isso e o Amã ficou zangado com isso, mandou saber quem era aquele homem, por que não se dobrava, e disseram, não, ele é judeu. Ah, judeu? Pois eu vou matar tanto ele como toda a raça dele, vou exterminar, já que eles não se dobram, né? Tem uma lei deles lá que diz que não é para dobrar, então eu vou matar todos. Então ele foi ao rei Assuero e disse para ele, olha, tem um povo aqui no seu reino que eles têm umas leis diferentes das leis do Senhor, das leis persas. E esse povo é muito perigoso, de repente eles quererem se levantar e fazer um motim aí contra o governo. O certo é você tirá-los do seu reino. Então eu tenho aqui um plano e é melhor nós exterminarmos esse povo, vamos matar esse povo tudo, acabar com isso. Aí o rei então dá para ele a autorização, faz uma lei para exterminar o povo e marcam até o dia 13 lá, né, do mês de Adar, que para nós aqui vamos dizer abril, e é marcado então para que haja uma exterminação de todos os judeus. Isso é avisado para todo aí o império persa, e é dito para eles que nesse dia era para todos se levantarem e matarem os judeus que haviam nas províncias então do império persa. Quando Mardoqueu sabe disso,
Então ele grita, ele chora, ele sai gritando para todos lados, chorando e tal. E Deus então coloca no coração dele um plano para que eles pudessem ser livres disso. Então ele coloca pano de saco, como era o costume do judeu, quando ele estava assim, passando por uma dificuldade muito grande, um problema muito grande, principalmente diante da morte. Então ele coloca pano de saco, entra num jejum, em oração, e vai para o palácio, então, e fica ali procurando ver se conseguiu o quê? Chamar a atenção da rainha. Porque no plano de salvação existia então a participação da rainha Esther. Então ele fica ali até que Esther então manda chamá-lo, manda dar roupa para ele e tudo. E ela fica sabendo então desse plano. E ela vai arquitetar um plano. Primeiro, em princípio, ela apenas fica com medo de morrer e não toma nenhuma atitude. Mas o seu primo, que cuidou dela como pai, diz para ela: olha, se você não for usada por Deus para livrar o povo, Deus vai escolher outra pessoa. Agora saiba que você foi colocada exatamente onde você está para fazer isso, para livrar o povo. Pode ter certeza que isso é um plano de Deus. Então ela se vê realmente ali como uma pessoa que vai ser o canal de Deus para ser usada para libertar o seu povo, para não deixar o seu povo ser exterminado. Então ela faz o seguinte, ela diz: olha, coloque todos para jejuar. Eu não tenho permissão, não existe permissão para que uma rainha entre, qualquer mulher, entre na presença do rei sem ser convidada. Eu só posso entrar se ele autorizar. Então eu vou ter que arriscar minha vida. Então todos vamos jejuar, colocou até as servas dela para ajudar, para jejuar também. Todo o povo judeu em jejum. E ela vai então comparecer diante do rei, arriscando a sua vida para colocar um plano em ação para libertar o seu povo da morte, para salvar o seu povo do extermínio. Então vamos ver aí, o tópico 2 é isso. Esther toma conhecimento da trama contra seu povo. Mardoqueu informou Esther acerca do decreto de morte do povo judeu. Esther disse que não poderia fazer nada, pois só lhe era permitido entrar na presença do rei caso fosse convidada. Então Mardoqueu lembra-lhe de que ela foi colocada pelo Senhor junto ao rei para aquele momento. Ele deixou claro que, se ela não quisesse ajudar, Deus levantaria outra pessoa. A rainha não recusou ajudar seu povo. Ela pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus a fim de jejuar por ela. Nos momentos de crise, não adianta lamentar e chorar. É preciso orar, jejuar e buscar a face do Pai até que Ele envie o seu socorro. Então, como já dissemos no tópico anterior, ela toma essa providência de jejuar e vão orar, pedir a Deus o livramento, e ela vai então arriscar sua vida. Ela diz: se perecer, pereci, eu vou fazer. Não é permitido, mas eu vou fazer. Eu vou arriscar minha vida. Então veja só, para que o povo de Deus seja livre de um extermínio, seja livre de uma catástrofe, de uma crise, muitas vezes vai ser exigida aí uma vida de alguém, um sacrifício de alguém. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência de que nós sofremos pelos outros. Paulo diz o quê? Eu sofro para que vocês se alegrem. Eu jejuo para que vocês comam bem. Eu fico pobre para que vocês enriqueçam. Olha, o servo de Deus, verdadeiro, é aquele que dá sua vida na obra de Deus. Ele dá sua vida pelos outros. Jesus deu a vida por nós. O que custa nós darmos a vida pelos outros? Então o amor de Deus faz isso, nos constrange. O amor de Deus nos mostra que nós temos que dar nossa vida em prol das outras vidas. Nós vamos viver para ser canal de bênção para os outros. E vamos ter que passar por várias situações difíceis por causa disso. Muitas vezes. Então ali ela ia arriscar sua vida. Poderia ser morta, mas ela ia tentar livrar então o povo do extermínio.